Você acha que o Irã tem alguma responsabilidade nisso que está acontecendo? Cara, Irã e Síria são dois grandes inimigos de Israel, né? Sim. Sim. Inclusive, o Irã é um dos países que financiam o Hamas, né? São financiadores mesmo do Sim, Hamas. sim. Então, assim, tem nesse sentido de apoiar o Hamas e, né, colaborar financeiramente com o Hamas. E, claro, bicho, qualquer coisa que vá afetar o povo de Israel, o Irã tem interesse, né? Assim como a Síria. Lá na Síria, inclusive, o fato de eu ter ido para a Síria já, eu ter o visto sírio, né? Na época eu peguei o visto sírio para ir para lá. Isso aí pode até ser um impedimento de um dia se eu quiser ir para Jerusalém. Porque se você tem visto da Síria, você não entra em Israel e vice-versa. Como eu fui a trabalho, sou jornalista, pode ser que para mim não seja Vai problema. poder. Mas se você tem visto sírio, você não entra em Israel. Porque E se Israel você enxerga tem- e você se como você- um possível E terrorista. se você tem visto israelense, você não entra na Síria. Não, pelo simples fato de você ter visto do país que Escolheu é o seu time. um dos seus maiores inimigos, Não tem Exatamente. nada a ver, tipo, de achar que você é uma Até ameaça, com visto, você não vai entrar aqui. até com visto de turista, isso pode ser complicado. No meu caso, como foi a trabalho, né? Visto profissional, Aham. eu fui cobrir uma guerra, talvez não seja problema. Ô, Cléster, você falou que você tem vontade de ir pra ficar em Gaza pra cobrir e encontrar a parte humana da guerra. O que é que você espera hoje ver? seria isso, né? O que Hoje você seria isso. espera encontrar num território desse? Bertinho, assim, até para mostrar, a gente tá aqui falando muita coisa de versões, né? Sim. Até para não ter versão. Eu tô lá, eu tô vendo, entendeu? Não vai ser a minha versão. Eu tô vendo aquilo, eu tô vendo o que aconteceu, entendeu? Os dois lados, né? Eu, como jornalista, como ser humano, eu sempre tendo a ficar do lado mais fraco. Eu sei, obviamente, que tem muita gente na Palestina que não é oficialmente do Hamas, mas que odeia Israel e quer destruir Israel. Sim. Até por tudo que eles passaram, né? Assim como também sei que tem israelenses. E, cara, eu não estou dizendo que são pessoas más. São pessoas que, pelo que passaram durante toda a vida, do que ouviram, a gente é resultado do que a gente viveu e aprendeu a vida toda, né? Se você cresce ouvindo o povo de Israel é nosso inimigo, o palestino é nosso inimigo, você vai crescer com isso no seu coração e vai ter esse ódio, né? O Mandela dizia uma coisa linda, né? Que ele dizia que ninguém nasce odiando ninguém, né? Você aprende a odiar. E se você aprende a odiar, você também pode aprender a amar, né? A Mandela dizia isso, é muito bonito. Mas assim, se você tem isso no seu coração, de que aquele povo é seu inimigo, você vai, né, crescer com isso lhe alimentando. Então eu sei que tem muita gente na Palestina que, mesmo sem ser do Hamas, mas tem esse ódio incutido, né, contra o povo de Israel e vice-versa. Então, assim, eu estar lá seria muito, muito importante para mim, como jornalista, para fazer o que eu fiz na Síria, né? De contar o que de fato está acontecendo, um olhar isento, né? Porque, como eu falei, mesmo que eu sempre fique do lado mais fraco nessas situações, eu sei que muitas vezes o mais fraco não é santo, né? Você vai Exatamente. olhar o seu ponto de observação ali. Então, pronto. Agora, por exemplo, no meu livro da Síria, No Dia de Inferno na Síria, cara, eu tenho muito orgulho desse trabalho porque nesse livro eu mostro todos os lados do conflito, né? Eu mostro pessoas contra o governo, o que elas passaram. Eu mostro pessoas do governo, o que estavam passando. Tem, e sempre, como eu falo, nomes reais de todo mundo, inclusive fotos de muitas pessoas. Eu mostro profissionais que não estão nem de um lado nem do outro, que não, a vida está sendo destruída por causa da guerra. Como a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? Tem uma história bem interessante de um sargento do exército sírio. O cara não é rebelde. O cara é sargento do exército sírio. O cara me contando que muitas vezes, né, no fim do dia, já no alojamento, né, assim, os grupos saíam para a guerra e voltavam para o quartel à noite. E é como tem hoje, né, lá na Palestina.
o povo de Homs, né, porque Homs era a terceira maior cidade da Síria, cerca de 2 milhões de habitantes, antes da guerra, né? E a população quase inteira de Homs era contra o governo, né? O governo ditador, tudo mais, a questão da violência, da guerra. E aí, e muitas bases do grupo rebelde, né, do exército rebelde da Síria, né, era lá em Homs. Então, o exército da Síria, né, cercou a cidade de Homs, basicamente era isso. Cercou a cidade de Homs e era bombardeio dia e noite. O curioso é que é muito parecido com Gaza, porque até a população, o tamanho é quase o mesmo, né? Cerca de 2 milhões de 2 habitantes. milhões. E o exército sírio cercou a cidade de Homs, só entrava e saía quem eles queriam. Eu, para entrar em Homs, eu tive que passar por várias barreiras militares, mostrar passaporte e tudo mais. E o discurso é que assim, a gente está só atacando terroristas. E não era, né? Muitos inocentes morreram em Homs com ataques do governo. E aí, mesma coisa de Gaza, né? Que a gente está aqui falando. E aí, esse sargento do exército da Síria, deixar bem claro, não é um sargento rebelde, é um sargento do exército da Síria, me contou, e esse cara me disse, não foi que alguém ouviu falar, entendeu? Que no fim da noite, quando os grupos voltavam, né, das operações, muitos colegas dele do exército chegavam com um relógio de ouro, com roupas, com joias, que tinham roubado das casas que eles invadiram. Espólio de guerra. Não é nem guerra, porque é povo, né? Eles não estão bombardeando. Não é que eles iam guerrear contra o exército rebelde. Era pegando das pessoas. E muitos deles se gabando que tinham estuprado, violentado meninas, mulheres. Chegavam nas casas, aí tava lá o cara, um comerciante. O cara não é guerrilheiro, é um comerciante. Só que o cara tá em Homs. Então, na cabeça dele, o cara tá em Homs é inimigo. Mata todo mundo, entendeu? É o caso de Israel e Palestina. Aí o cara matava o homem, estuprava as meninas, as mulheres, depois matavam e roubavam o que queriam. E quem me contou isso foi um sargento do exército da Síria, não foi uma pessoa do grupo oposto, entendeu? Então, cara, quando você está nesses lugares, você Você acha que ele traz... tava meio deturpado quando te contou isso? Não, tava bem tranquilo. Surtou, Ele não tava... surtou não. com isso, não? Não, ele tava triste, tava preocupado, ele tava muito tenso. O nome dele era Yassin, o sargento. Tipo de uma confissão, pô, vou compensar. Não, ele tava triste, preocupado, porque inclusive ele era casado, a mulher dele estava grávida, em Alepo, que na época não estava nem a guerra, não tinha nem chegado em Alepo ainda, e ele triste, chateado, porque estava longe da mulher dele grávida, e ele ali, ele nem viu isso, né? Os caras contaram para ele, que ele era um cara mais da parte administrativa, né? Ele não ia para a zona de conflito. Ele ficava mais ali articulando compra de material, equipamento, logística e tudo mais. E ele horrorizado falando isso, os caras se gabando porque tinham estuprado meninas de 12, 13 anos, entendeu? Então, assim, quando você está nesses lugares, você tem os olhos e os ouvidos abertos e você quer enxergar a verdade, você traz coisas interessantes, você vai ver coisas interessantes, entendeu? Agora, se você vai já com um olhar enviesado para mostrar só um lado ou outro, aí não adianta. Porque você vai ter só mais do mesmo, né? Vai ter só a visão de um lado ou do outro. E aí, assim como eu tenho o relato desse cara, desse sargento do exército da Síria, eu tenho o relato de um funcionário que virou meu amigo, inclusive Fadi Maruf. Até hoje a gente tem contato. Ele é meu amigo pelo Facebook, faz tempo que eu não falo com ele. O Fadi, funcionário do governo da Síria. Funcionário do Ministério das Comunicações. Eu conheci ele por isso, né? O cara trabalhava no ministério que cuidava da nossa área, de jornalismo e comunicação. Eu conheci o Fadi quando eu saí da prisão. Depois foi solto da prisão, me levaram, o governo me levou para Damasco, a capital, e eu conheci o Fadi lá. O Fadi mora num bairro que a maioria de moradores são funcionários públicos, ou seja, trabalham para o governo. E aí tem foto no livro, cara, da casa dele, o prédio que ele morava, né? Que ele mora, não sei se mora até hoje. Uma ação terrorista, né? Pararam um carro na frente do prédio dele, cheio de bombas, e foram embora. E esse carro explodiu.
E aí as fotos do apartamento dele, cara, tudo destruído. Graças a Deus que na hora da explosão não tinha ninguém em casa. Mas ele é casado, tem 2 filhos pequenos. Aí tem a foto do quarto do filho dele, tinha um beliche, os meninos, o beliche destruído, a parede caiu. Se fosse um horário que as crianças estivessem em casa dormindo, ele poderia perder os 2 filhos. E aí, por que eu acho legal mostrar isso no livro? Porque eu estou mostrando que não tem santinho nessa história, né? Só que a diferença do poderio é muito grande, né? O governo destruiu. Cara, se vocês procurarem as imagens da cidade de Homs, até vale a pena depois vocês pegaram para colocar quando for mostrar o programa. Irmão, é uma coisa assustadora, cara. Parece filme, não parece real aquilo. Imagina uma cidade de quase 2 milhões de habitantes totalmente destruída, bombardeada, prédios grandes, comércio, indústria, residências, assim, tudo destruído. Mas Gaza tá toda destruída. Gaza está sim, exatamente, mas não está ainda como chegou, como Homs ficou. Ainda tem alguns prédios em Gaza lá, mas Homs, assim, é uma coisa assustadora. Porque em Homs durou muito mais tempo do que está hoje em Gaza, né? Mas é que eu falei, a diferença da força, né? O grupo terrorista vai e coloca um carro com bomba e destrói parte de um prédio. O governo da Síria vai e destrói uma cidade com 2 milhões de habitantes. É o que a gente falou aqui. O Hamas vai e faz um ataque que mata centenas em Jerusalém. O governo de Israel faz um ataque que mata milhares e destrói a cidade inteira, entendeu? E essa diferença da força é que é preocupante. É o uso desproporcional, né, da força. Não tem como. Até porque, repetindo sempre, né? O Hamas é um grupo terrorista. Então, natural que eles tenham atitudes terroristas. Você não vai me ver defender nem passar pano no Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. E de um grupo terrorista você espera ações terroristas. O governo de Israel está tendo atitudes terroristas. É isso. Agora, você tem um grupo terrorista com, não sei, 10 mil integrantes, é uma coisa. Você tem um grupo terrorista com um governo com uma das maiores potências bélicas do mundo, né? Mas, não dá mesmo.